A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Nesta temporada, estamos aprendendo sobre os profetas menores. E o episódio de hoje fala sobre Obadias, o juízo de Deus sobre Edom. Está no ar, o Teologia Viva. O livro de Obadias, que nós estaremos estudando nesse episódio, traz um tema um tanto polêmico, porque passa pela questão do racismo, ainda que você não vai encontrar essa nomenclatura no texto sagrado, mas a raiz do problema por trás do relacionamento entre os edomitas e os filhos de Israel tratava-se de uma questão étnica, ou por que não dizer uma questão racial. O livro de Obadias é o menor de todos os do Antigo Testamento. Contém apenas 21 versículos. O nome do profeta significa servo de Jeová. E, fiel ao significado do seu nome, Obadias cumpriu o seu papel pela maneira com que ele nos fez lembrar que haverá para toda a humanidade um juízo final. Ainda que fale, de um evento futuro, de um juízo final, o centro, a mensagem principal de Obadias trata de uma questão de rixa entre dois povos. Para a gente entender um pouquinho, é interessante observar que a época que Obadias vivia, na verdade, estava um caos, após a destruição de tudo quanto representasse a verdadeira religião. O texto que nós encontramos revela que ele testemunhou o saque total da cidade santa de Jerusalém, que ocorreu com a invasão babilônica em 587 a.C., e, por essa razão, se presume que tenha tomado parte também no exílio de Babilônia, que durou 70 anos. É de se supor, por dedução, que Obadias tenha escrito o seu livro durante o período do exílio. Ali, distante da pátria, ele se lembrava do horror da devastação praticada pelas hordas cruéis de Nabucodonosor. Na hora em que o invasor impiedoso esmagou a pequena nação de Judá, o povo vizinho de Edom veio colaborar com o inimigo. É justamente em virtude dessa postura dos edomitas que se constrói o tema central do conteúdo do livro de Obadias. Perceba que, além deles burlarem-se dos habitantes de Jerusalém, os edomitas ajudaram os babilônios a pilhar os bens daqueles infelizes judeus e, pior ainda, entregaram ao exército de Nabucodonosor os refugiados apavorados que buscavam asilo no território vizinho de Edom. Assim foi que ninguém escapou das garras do mais temível exército daquela época. Meditando no pecado cometido por Edom ou pelos edomitas, o profeta percebe que tudo se explicava no que ocorrera ainda no período patriarcal, no início da história da Bíblia. Você quer conhecer a razão dos conflitos entre edomitas e judeus, ou o povo de Israel? Observe como todo esse problema teve início com o nascimento dos filhos gêmeos de Isaac, conforme encontramos em Gênesis capítulo 25, seus filhos Esaú e Jacó. Desses dois, quem nasce primeiro é Esaú. Ele é quem brota inicialmente, do ventre da sua mãe. E apesar de Esaú ser o primeiro filho, ele perde a herança da primogenitura quando decidiu vendê-la a seu irmão Jacó pelo preço ínfimo de um prato de lentilhas.
A venda desprezível levou os dois rapazes a brigar constantemente em virtude desse acontecimento. E quando Jacó conseguiu fraudulosamente a bênção paternal do velho pai, naquele momento cego, Isaque, a ira de Esaú irrompeu e Jacó teve que fugir de casa. Passaram-se os anos, mas Esaú nutria sentimentos de ódio contra o seu irmão, cuja morte ele anelava. Uma breve reconciliação ocorreu, conforme lemos lá em Gênesis capítulo 33, e percebe-se que essa reconciliação momentânea ocorre provavelmente mais por uma intervenção divina. Os dois irmãos, no entanto, fundaram duas nações que estavam destinadas a perpetuar aquela rixa do passado. Os descendentes de Esaú se estabeleceram na região desértica, perto do Mar Morto, com uma cidade capital que ficava aninhada entre montes inóspitos, enquanto que os descendentes de Jacó ocuparam a boa terra a oeste do Jordão, tendo como capital a cidade de Jerusalém. A triste história daquele ódio implacável entre as duas nações é descrita na Bíblia, é narrada ainda logo quando percebemos a entrada dos judeus em Canaã. Você lembra quando Israel havia sido libertada do Egito e na sua peregrinação em direção à terra prometida, conforme a gente lê em Números capítulo 20, a Bíblia diz que os edomitas recusaram permitir a passagem de Israel no seu território. Vemos ainda o episódio onde o profeta Balaão, ele vaticinou a subjugação de Edom por Israel, quando ele prega a Balaque, rei de Moabe, que era vizinho de Edom. 200 anos mais tarde, o ódio mútuo continuava e o rei Davi tentou colocar fim naquele problema constante, mandando massacrar todos os homens machos de Edom. Isso está descrito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 15. Essa política selvagem de liquidação do inimigo tradicional, todavia, não se cumpriu e um sobrevivente edomita levou o restante do seu povo a renovar a guerra contra Judá, conforme lemos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 17. Perceba ainda que, numa espécie de cântico de vingança, o salmista Davi se refere a Edom em termos de desprezo absoluto, quando ele declara, no Salmo 60, versículo 8, a seguinte expressão: sobre Edom atirarei a minha sandália. Nas sociedades daquela época, ainda hoje, lançar ou arremessar a sandália ou um calçado contra uma pessoa era uma atitude de extremo desprezo e desrespeito. E o problema da atitude de intolerância racial não somente se perpetuaram, como também ampliaram o desentendimento mútuo que alcançou gerações futuras. Não é surpreendente, por exemplo, que 400 anos depois de Davi, o povo de Edom ainda se lembrava do tratamento desumano recebido das mãos desse monarca. Por isso, Edom alegra-se sobremaneira quando a Babilônia mandou o seu exército invencível contra o odiado país vizinho, Judá. E a vingança, embora tendo demorado tantos séculos, era saboreada com todo prazer em Edom. O mesmo espírito percebe-se que existia no tempo de Jesus. Talvez você não saiba, mas o rei Herodes era de descendência edomita e ele demonstrou uma insensibilidade tremenda, a mesma insensibilidade dos seus antepassados quando ele teve a oportunidade de tratar Jesus, quando Jesus é enviado à sua presença por Pilatos, e ele faz isso sem demonstrar qualquer respeito. Jesus, no entanto,
A palavra de Deus diz que não lhe proferiu qualquer palavra, conforme lemos em Lucas capítulo 23, versículos 8 e 9. O bom mesmo seria que as nações aprendessem tal lição. As rivalidades e preconceitos predispõem-se ainda entre os povos de hoje. Por tradição, mais do que por razão, uma nação odeia outra. Lembram-se de guerras, de agressões séculos depois. Netos e bisnetos acabam conservando as mesmas atitudes insensatas dos avós e bisavós. Basta olhar o sentimento antissemita no mundo. Muitas nações, muitos povos aprendem já na infância a odiarem a nação de Israel a partir de um sentimento que é transmitido de geração para geração. Mas nós vemos, a partir do capítulo 1, ou melhor, a partir dos versículos 1 ao 16, a queda de Edom. A profecia de Obadias começou com a visão de uma futura guerra a qual o Senhor chama todas as nações. Inspirado, previu o fim do mundo e a soberania gloriosa do Senhor. Como nação, Edom seria destruída. Deus desprezou a nação por causa do seu orgulho exagerado. A cidade capital era situada nas fendas das rochas, tão inacessível ao inimigo que os habitantes consideravam a defesa indefectível. Com a elevação vertiginosa da cidade, as luzes nas janelas das casas pareciam ser estrelas. Ainda que o adversário humano não a alcançasse, o Senhor a derrubaria pelo seu poder irresistível. Obadias falou por meio de parábolas comuns para apresentar a futura destruição total de Edom. O ladrão furta o que precisa, deixando muitas coisas de valor. Semelhantemente, os vinicultores mandam vindimar uvas, mas depois da colheita sempre sobram alguns cachos. Não seria assim no julgamento de Edom. Não sobraria coisíssima alguma, mas tudo seria levado. Nesse dia fatídico, os seus aliados o abandonariam, negando tratados de paz, conforme lemos no versículo 7. Deus controla tudo, não somente as circunstâncias políticas e militares, mas até o pensamento dos habitantes de Edom. Os sábios se tornariam tolos e os valentes amedrontados antes do extermínio da raça, conforme lemos no versículo 10. Cumprir-se-ia ao pé da letra a maldição divina contra aqueles que perseguem o seu povo eleito. O Senhor faz distinção entre os babilônios dos edomitas nisto, que Edom tinha herança comum com Israel em Abraão. Judá era irmão. O mesmo sangue patriarcal irrigava as suas veias. Sendo irmão, não devia olhar com prazer a calamidade de Judá, nem se alegrar na ruína de Jerusalém, quanto menos roubar a vítima de guerra ou impedir a sua fuga. Vê-se aí a atualidade da Bíblia numa situação contemporânea. O grande livramento de Sião. O Senhor prometeu restaurar e devolver a felicidade de Israel no fim dos tempos. Não é o homem que resolverá os seus problemas. Somente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é capaz de pôr em ordem este mundo com as suas tensões e hostilidades. Aguardamos o dia do Senhor, que está prestes a vir sobre todas as nações. Jesus confirmou pessoalmente o grande acontecimento, falando aos discípulos pouco antes da sua crucificação. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Afirmou o profeta que o Monte Sião, devastado pelo rei da Babilônia, ajudado por Edom, seria restaurado. Esta esperança da restauração final de Israel é proclamada no Novo Testamento, mais particularmente pelo apóstolo Paulo, quando este escreve a carta aos Romanos, nos capítulos 9 a 11.
É claro que Paulo não aplica estas outras profecias à igreja, mas continua esperando a salvação final de Israel, conforme lemos em Romanos 11, 26. Antes do fim do drama humano, cumprir-se-á a promessa divina, e o Senhor há de reinar sobre este mundo onde ele foi crucificado. Até porque, se não fosse assim, haveria no universo um planeta onde o diabo seria rei. Mas, na consumação dos tempos, Deus colocará tudo no seu devido lugar, julgará todos os inimigos do seu povo e restaurará a ordem da criação em todo o universo. Na segunda vinda de Cristo, o mundo conhecerá pela primeira vez a plena realização da vontade de Deus em resposta à incansável oração do seu povo. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. O povo de Deus vive hoje nessa expectativa, na antecipação segura que a fé em Cristo Jesus permite. Repetimos o Pai Nosso até o fim, bradando triunfantemente: pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Neste mesmo espírito de confiança absoluta no triunfo final da vontade de Deus na terra, Obadias escreveu esta última frase: o reino será do Senhor. No nosso mundo, com a capacidade de autodestruição multiplicada em muitas vezes, não há a maior consolação para o crente em Cristo do que esta: a certeza inabalável de que o nosso Deus reina soberanamente sobre todas as nações e todos os povos, e que, aconteça o que acontecer, Jesus Cristo, o Senhor, há de restaurar todas as coisas para a glória do Pai. A lição, a aplicação principal que nós podemos absorver aprendendo com Edom é que, apesar de Deus julgar e punir o seu povo, ele não aceita que os edomitas se regozijem com a desgraça de seu irmão Judá. Observe o que diz o profeta a partir do versículo 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Obadias ainda diz: nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Devemos ter muito cuidado com o que alimentamos em nosso coração quando vemos Deus tratando com aqueles que são seus. Isso porque, após a devida correção, o caminho para a restauração das promessas poderão se abrir. Aquele que hoje é punido e é tratado pelo Senhor, amanhã poderá ser restaurado e ter todas as suas bênçãos restituídas, se for tratado devidamente e reconhecer que Deus faz coisas para nos corrigir. Veja o que a palavra de Deus diz acerca disso. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Judá possuirão as suas herdades. Perceba que esta mesma promessa é dirigida ao povo de Judá, que naquele momento estava padecendo o julgamento de Deus através dos juízos proporcionados por meio de Babilônia. Veja ainda o que o texto sagrado diz: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha,
e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Perceba que os edomitas, que eram descendentes de Esaú, estavam se regozijando por toda a sorte de sofrimentos que os descendentes de Jacó estavam passando. E o simples fato de se regozijarem e contribuírem com o inimigo para a ruína de seus irmãos, isso é lamentável, queridos. Edomitas, descendentes de Esaú, eram descendentes da mesma linhagem dos filhos de Judá, os descendentes de Jacó. Ambos os povos eram descendentes de Abraão. O mesmo sangue patriarcal corria nas veias daquelas duas nações. Podemos resumir todo o contexto histórico de Obadias entendendo que a ira do Senhor se acendeu contra Edom, porque eles se regozijaram e se alegraram quando viram Deus punir seus irmãos. Precisamos ter essa maturidade e entender que mesmo quando Deus faz justiça com os seus, mesmo quando Deus aplica punição em meio ao seu povo, Deus não nos dá o direito de nos regozijarmos com a calamidade daqueles que são nossos irmãos. Talvez a melhor lição que podemos absorver disso é que quando contemplarmos Deus punindo ou tratando com o nosso irmão, aprendamos com os erros de nossos irmãos e não venhamos a repeti-los, melhor dizendo, mas jamais devemos nos regozijar com a calamidade e o sofrimento daqueles que nos rodeiam. Deus nos chama para nos alegrarmos com os que se alegram e para chorarmos com os que choram. Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento em que podemos meditar um pouco mais na Tua palavra. Ajuda-nos a termos um coração sensível ao sofrimento do nosso próximo, de nossos irmãos, daqueles que nos rodeiam. E guarda-nos, Senhor, de nutrirmos qualquer sentimento de regozijo pela desgraça alheia. Ajuda-nos a termos uma visão de compaixão, aquilo que os edomitas não tiveram. Ajuda-nos a termos justamente, Senhor, uma postura contrária, a postura do olhar, da compaixão e do perdão e da misericórdia. Te agradecemos por estarmos aqui recebendo a Tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.